fornecidas 30 milhões de doses, ao custo de quase 700 milhões de reais e com previsão de entrega do primeiro lote em dezembro. Sobre esse assunto, nós vamos falar com o Renato Kfouri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Me parece que é válido esse risco que o Brasil está assumindo. Afinal de contas, essa vacina está na fase 2 de teste. Os resultados são muito bons até agora e é importante que a gente esteja ao lado de outros países do mundo participando dos testes para receber quase que imediatamente as vacinas, se houver a confirmação de que elas são efetivamente eficazes, não é? Bom dia, Rafael. Bom dia, Elisa. Bom dia. Sem dúvida, o Brasil poder participar de um estudo desta monta aqui no Brasil, é de grande importância para nós, não só para o nosso desenvolvimento científico, mas também no sentido de nos aproximarmos do fabricante, dos estudos que nos propiciem, eventualmente, a transferência de tecnologia para um laboratório brasileiro e que nós possamos, no eventual licenciamento de uma vacina, na aprovação, na demonstração de sua eficácia, o Brasil ter doses num curto prazo de tempo. Nós estamos bastante otimistas com esses testes que começaram semana passada aqui em São Paulo e agora começa no Rio de Janeiro também. E Salvador deve começar em breve também. Doutor, eu gostaria de lhe perguntar uma questão que certamente deve estar ali rodando na cabeça das pessoas. Quando essa vacina, caso seja comprovada a eficácia, depois de ter passado o período de testes, quando de fato essa vacina vai poder chegar até as pessoas? E mais, já existe aí uma prévia de quem seria o público-alvo inicial para receber a vacina? Olha, Elisa, os resultados a dependência da disponibilização da vacina na prática vai depender dos resultados dos testes, obviamente, desse estudo que está sendo conduzido. Ele pode, em 3 meses, ou em 6, ou às vezes até um pouco mais, demonstrar sua eficácia, ou às vezes num período um pouco mais longo, até 1 ano. Então, o passar do tempo, o acúmulo de casos no grupo que recebeu a vacina candidata ou que recebeu a outra vacina, não se trata de um placebo, mas de uma vacina de meningite que vai ser o grupo de controle, que vai nos dizer o resultado de eficácia. Então, esse resultado pode ser apresentado em 3, em 6, em 9 meses. Nós temos que esperar acumular casos nos 2 grupos para fazer uma comparação. Nesse sentido, eu imagino que até o final do ano os resultados estejam disponíveis ou praticamente prontos, liberação das agências sanitárias no país de origem, no Reino Unido, depois nos Estados Unidos, aqui na Anvisa no Brasil, para começar a produção, né? E aí já existe algumas plantas já começando a produção sob risco, isso já nos garante, eventualmente, na aprovação, um pequeno lote inicial, e aí vai depender da produção e da velocidade. Eu só lembro que existem outras vacinas em desenvolvimento, em estágios também, nós não sabemos qual delas, ou quais delas, eventualmente, tomara que mais de uma vacina se demonstre eficaz, para que nós tenhamos aí vários produtores no mundo oferecendo a quantidade de vacina que tanto desejamos, né? Como é que funciona esse teste, doutor Renato? Esse estudo de fase 3, ele é feito com 50 mil indivíduos que estão sendo envolvidos em todo o mundo. A maior parte nos Estados Unidos, 30 mil lá, no Reino Unido. Brasil participando com 5 mil voluntários, África do Sul também com uma quantidade. Então, esses resultados, ou esses 50 mil indivíduos vacinados, vão ser agrupados, já que o desenho do estudo é o mesmo, né? Vão ser agrupados num único análise estatística. Cada região vai vacinar, do mundo vai vacinar uma população, então há grupos que vão vacinar crianças, outros idosos. O Brasil, os 5 mil voluntários brasileiros que serão incluídos no estudo serão indivíduos adultos de 18 a 55 anos e de alta exposição ao vírus, profissionais da saúde em especial. Agora, uma parte é meningite, outra parte é essa vacina, é isso? Exatamente. Destes 50 mil, inclusive dos 5 mil aqui no Brasil, metade deles vai receber a vacina candidata, a vacina de Oxford, metade vai receber uma vacina de controle, que não tem nenhuma ação contra o coronavírus, que é a vacina da meningite quadrivalente, que nós chamamos meningite ACWY. E aí nós vamos acompanhar esses indivíduos e vamos ver quantos casos acontecem de Covid
nos 50 mil indivíduos. Aconteceram nos 50 mil, entre os 50 mil, vamos dizer que 5 mil adoeceram nos próximos 6, 8 meses, 10 meses. E 90% deles que adoeceram foi no grupo que recebeu a vacina de meningite, por exemplo. Quase somente 10% adoeceu no grupo que recebeu a vacina. Isso vai demonstrar, por exemplo, uma eficácia da vacina protetora em torno de 90%. É assim que esses estudos de fase 3 de eficácia da vacina são conduzidos. O Kenzo Matida, lá de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Kenzo? Obrigado. Olha só, doutor Renato, eu gostaria de esclarecer uma dúvida aqui em relação a esses testes aí, em relação à vacina do novo coronavírus. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona todo esse processo pelo seguinte, na semana passada, inclusive, eu estive apurando informações sobre isso com o pessoal da Fiocruz aí, em relação a esses estudos que estão sendo feitos a partir de agora. A partir do momento que o governo federal assina essa parceria com a Universidade de Oxford para o desenvolvimento dessa vacina, é importante que essa assinatura seja feita de uma forma muito criteriosa. Por quê? Existem várias vacinas aí que estão em testes. Só que a possibilidade é isso, doutor Renato, é isso que eu queria que o senhor esclarecesse para a gente. A possibilidade de chegar ao final de toda essa fase de testes e pode não ser comprovada a eficácia dessa vacina. E aí se perde todo esse dinheiro. É isso mesmo? Eu gostaria que o senhor explicasse isso para a gente e de que forma que isso pode trazer um impacto lá na frente para a população. Kenzo, eu desconheço os detalhes do acordo comercial que o Brasil fez, mas normalmente há mais de uma centena de vacinas que estão aí candidatas já com fase em humanos, certamente algumas delas ou muitas delas não vão demonstrar eficácia, não vão chegar Nós saímos de uma centena, estamos hoje com 13 vacinas sendo desenvolvidas em humanos, em fase 3, já só uma, entrando outras nessa última fase, também a vacina chinesa e americana. Então vamos afunilando nesse sentido de tentar demonstrar a eficácia dessa vacina. Esse estudo de fase 3 são realmente os derradeiros, onde a gente vai conseguir provar se existe eficácia e mais. Qual é essa eficácia? Ela pode ser de 30%, de 60%, de 90%, de 80%, pode ser melhor em idosos, pode ser pior nas crianças, pode ser pior em quem tem mais doenças crônicas, pode prevenir formas graves ou formas leves. Todos esses resultados, esses estudos vão demonstrar. E não necessariamente a primeira vacina desenvolvida será a melhor. Podemos ter 3, 4 vacinas, você tem toda a razão. A gente tem muita expectativa, estamos muito otimistas com essas vacinas em desenvolvimento, mas nós precisamos ter cautela. A vacina será somente aprovada se ela, nesta fase, demonstrar que funciona. E aí a questão do investimento da indústria, das universidades, das parcerias, são acordos comerciais que eu não tenho tanta condição de opinar quais serão esses riscos comerciais envolvidos nessas transações. Mas certamente, se tudo der certo, o benefício que o Brasil terá com a produção, ou pelo menos com o recebimento de lotes iniciais da vacina, é muito grande. Doutor, eu tenho uma dúvida em cima disso que o senhor está dizendo. Dentro desse pacote de insumos que vai chegar para o Brasil, o senhor tem alguma informação a respeito da possibilidade de utilizar todo esse produto que vai chegar, caso não seja comprovada a eficácia, que isso pode ser utilizado em outra vacina, ou seja, é um material que não vai exatamente ser desperdiçado? Provavelmente não, Elisa. O que nós recebemos nessas parcerias de transferência de tecnologia, num primeiro momento, a gente recebe praticamente a vacina pronta. Nós não temos capacidade da noite para o dia de produzir vacinas. Então, a primeira fase de uma transferência de tecnologia inclui o recebimento, vamos dizer, de frascos maiores, onde nós vamos fracionar, embalar, colocar bulas brasileiras. Num segundo momento, a gente recebe parte da vacina e produz o diluente aqui. A transferência de tecnologia, até que nós possamos produzir totalmente a vacina aqui, normalmente, nas vacinas que nós já estabelecemos parceria, levou anos para que isso aconteça. Produção 100% brasileira. E outra pergunta que eu acabei não comentando, do Rafael, foi em relação a que grupos seriam, geralmente, provavelmente, os primeiros a receber a vacina, profissionais da saúde e aqueles de maior risco, idosos e portadores de doenças crônicas, são geralmente os grupos prioritários, a receber a vacina, porque adoecem com maior gravidade.
E uma questão que nós vamos ter que discutir é realmente quem já teve a doença, né, confirmada, se nós vamos ter alguma triagem para eventualmente não vacinar aqueles que já tiveram a doença. Mas esses são passos adiante, né, desse desenvolvimento. Doutor Renato, esse período da doença mostrou que houve, especialmente no início da pandemia, né, uma guerra enorme pela obtenção dos EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, quase que na totalidade produzidos lá na China. Depois a disputa pelos respiradores, aeronaves que faziam pouso para serem reabastecidas e chegarem a um outro destino eram interceptadas e os respiradores ficavam ali. O país pagava mais por um contrato que já tinha sido assinado. Nós corremos esse risco quando firmamos esse acordo com Oxford, de ficarmos sem o princípio ativo, de ficarmos sem a transferência de tecnologia, caso se descubra que essa é a vacina, ou que pelo menos é a primeira vacina a dar certo? Olha, Rafael, eu acho que essa pandemia tem que nos ensinar algumas coisas, né? Nos deixar alguns legados, especialmente. Quando falamos de colaboração, quando falamos de parcerias, nós estamos enxergando hoje o mundo e a saúde pública de uma maneira muito globalizada. Nós não podemos simplesmente olhar para o nosso país e achar o que acontece na China, na Europa, nas Américas, não afeta os outros países. Então, há que se ter um compromisso mundial de controle geral da doença, porque nós nunca estaremos livres, ou nenhum país estará livre de alguma doença se ela estiver ocorrendo endemicamente ou epidemicamente em outros países. Então, esse cenário de cooperação mundial deveria, não só no tratamento, como você bem lembrou, nos EPIs e nos respiradores, mas também nas vacinas. A gente espera que essa visão de proteção ela seja democratizada em relação ao mundo. E é claro que tem todos os interesses comerciais, essas parcerias que o Brasil estabelece nos dá alguma tranquilidade, mas é importante entender que se o Brasil, no momento quando uma vacina estiver liberada, não for o epicentro da epidemia, talvez seja prioridade outros países receberem no primeiro momento do que o Brasil, até para controle da nossa segurança aqui no próprio Brasil. Então, esse é um momento epidemiológico que vai ter que ser discutido entre as nações, em que momento e em que país, qual é o local onde nós aplicaremos com maior sucesso as vacinas, para que o mundo inteiro fique mais controlado e mais livre da doença num período mais curto de tempo. O Leandro Narlock tem uma pergunta para o senhor também. Leandro? Olá, doutor, bom dia. Doutor, uma pergunta talvez seja meio ingênua, mas eu gostaria muito de saber a resposta. As previsões, as mais otimistas em relação à vacina, o registro, né, e produção da vacina, projetam para o meio do ano que vem, né, o 2021, no mínimo, o registro das vacinas. Até lá, a gente já não vai ter aí uma imunidade de rebanho, o que, de certa forma, tornaria as vacinas menos necessárias? Excelente pergunta, Pedro. Essa é uma questão muito importante, porque nós vamos dispor de vacinas que seja em 3, em 6, em 9 meses, em um ano, não se sabe exatamente, porque não sabemos nem qual vacina vai ser demonstrada eficaz, muito mais quando teremos a vacina pronta para disponibilização. Certamente essas vacinas estarão disponíveis num cenário diferente de hoje, né? Seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Com a pandemia razoavelmente controlada, com o número de casos diminuído, e nós vamos ter outro ambiente de disponibilização de vacinas. Será que nós vamos ter o mesmo interesse da população na busca de uma vacina que teríamos se tivéssemos uma vacina hoje disponível? Será que os países a serem priorizados serão esses de hoje, onde está ocorrendo o epicentro da pandemia, né? Será que nós já teremos boa parte da população imune e, portanto, nós vamos dispensar essas vacinas ou oferecer essas vacinas para aqueles ainda suscetíveis, vulneráveis? Então, são perguntas ainda que vão são temas que deverão ser abordados, Leandro, em função do momento que essa vacina disponibilizar. Então, essa é a pergunta de 1 milhão ou 2 milhões de dólares, né? Quando teremos essa vacina?
Qual será a tecnologia? Porque se tivermos uma vacina que se produz em muito rápido, em alta escala, nós podemos distribuir mais vacinas. Se for uma vacina de tecnologia de produção mais lenta, de capacitação de produção muito mais sofisticada, e com isso teremos menos quantidade de dose, o cenário de distribuição será outro. Então, eu acho que é muito cedo a gente querer estimar prazo de quando teremos uma vacina, que país, que idade, onde será utilizada a vacina, porque nós não conhecemos nem ao certo que vacina será essa e quando essa vacina demonstrará eficácia. Nós estamos num caminho muito bom, várias vacinas em desenvolvimento, em fases finais, extremamente promissoras, mas não sabemos ainda essas perguntas cruciais para responder essa resposta que tanto nos toca, né? Quando teremos uma vacina? Conversamos com o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, aqui na CNN. Muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima, hein? Obrigado, Elisa. Obrigado, Rafael. Prazer falar com vocês novamente.